Quando chegou ao centro, a escuridão ficou tão densa que parecia viva. E foi ali que a voz do medo sussurrou. Você não está abandonado, apenas esquecido. Mateus caiu de joelhos, sentindo o peso das trevas o envolver. Sua mente dizia que Deus estava longe. Seu coração dizia que já não havia esperança. Mas, mesmo sem forças, ele murmurou. Senhor, não me deixes. E naquele silêncio absoluto, uma lembrança acendeu dentro dele. Uma passagem que ouvira quando ainda era criança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mateus repetiu essas palavras com a voz trêmula. A escuridão ao redor pareceu estremecer, como se aquela luz bíblica a tivesse ferido. A sombra voltou a sussurrar. Você não merece ajuda. Mas outra passagem veio à mente, como se alguém assoprasse dentro de seu espírito. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Foi então que ele ouviu passos, não de algo obscuro, mas de algo que fazia o chão vibrar como trovão suave. Uma presença forte, invisível, envolveu o vale. E a voz disse clara como luz. Não temas, porque eu sou contigo. Nesse instante, a escuridão recuou como fumaça diante de um vento santo. Mateus viu, acima de si, uma pequena fresta de brilho. Não uma luz comum, mas algo que parecia vir de um lugar eterno. Ele sentiu paz, não porque estava seguro, mas porque sabia de quem vinha a segurança. E a presença concluiu. Eu estive sempre aqui. O vale nunca foi para te destruir, mas para te lembrar que a minha luz não depende do dia. Quando a aurora surgiu, Mateus deixou o vale silencioso transformado. Ele não saiu com todas as respostas, mas saiu com fé. E no coração, uma última passagem ecoava. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mateus acreditou que o vale silencioso havia ficado para trás. Mas há vales que não terminam no mapa, continuam dentro da alma. Nos dias que se seguiram, ele voltou à rotina. Falava com as pessoas, sorria quando necessário, trabalhava. Porém, à noite, quando o mundo dormia, o silêncio retornava, não como ameaça, mas como pergunta. E uma voz, mais sutil que antes, o visitava. Se Deus estava contigo no vale, por que o medo ainda te encontra? Mateus sentou-se à beira da cama, sentindo o coração apertar. A fé havia despertado, mas ainda não era forte. Ele percebeu algo que nunca havia entendido antes. A luz não elimina imediatamente a sombra. Ela ensina a caminhar com discernimento. Naquela madrugada, ele abriu a Bíblia sem saber o porquê. Seus olhos caíram sobre palavras que pareciam pulsar. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele entendeu. O vale não havia sido o fim do medo, havia sido o início da dependência. Na noite seguinte, Mateus sonhou. Ele estava novamente no vale silencioso, mas desta vez não caminhava sozinho. À sua frente, uma luz suave avançava e ao redor, sombras observavam, não ousavam tocar. Ele perguntou sem mover os lábios. Quem caminha comigo? E a resposta veio, não como voz, mas como certeza. Aquele que venceu antes de você. As sombras começaram a murmurar como se enfurecidas. Ele ainda falha, ele ainda duvida, ele ainda sente medo. Mas a luz respondeu. E ainda assim ele crê. Mateus acordou com lágrimas nos olhos. Não eram de pavor, eram de rendição. A partir daquele dia, algo mudou. Quando o medo surgia, ele não fugia. Quando a dúvida falava, ele respondia com a palavra. Quando o silêncio vinha, ele não se sentia esquecido. Sentia-se observado por um Deus que trabalha mesmo quando não fala.
Ele aprendeu que a fé verdadeira não é ausência de trevas, mas permanência na luz, mesmo quando elas tentam voltar. E em seu coração, uma nova promessa se firmou. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mateus nunca mais temeu o Vale Silencioso, porque agora sabia, há lugares onde o medo entra para morrer e a fé entra para crescer. E o silêncio, antes assustador, tornou-se apenas o espaço onde Deus escolhe sussurrar. Na terceira noite após o sonho, Mateus não dormiu. O ar do quarto estava pesado, como se algo invisível observasse cada pensamento seu. Ele fechou os olhos, tentando orar, mas as palavras não saíam. Foi então que percebeu: o silêncio não vinha de Deus. Uma pressão tomou seu peito, não dor, opressão, e a voz voltou, não como sussurro distante, mas próxima demais. Você saiu do vale, mas o vale não saiu de você. Mateus sentou-se, o coração acelerado. Pela primeira vez, entendeu algo assustador e revelador. Nem toda voz interior vem da alma. As sombras não gritavam, elas acusavam. Mania, você lembra quem você foi? Lembra das promessas que quebrou? Acha mesmo que Deus caminha com alguém como você? A fé recém-nascida tremeu, mas então algo diferente aconteceu. No meio daquele ataque silencioso, Mateus sentiu um peso cair dos ombros, como mãos invisíveis que o firmavam. O medo não sumiu, mas perdeu autoridade, e uma certeza brotou dentro dele. O inimigo fala muito, porque não pode criar nada novo. Mateus respirou fundo e, com voz fraca, mas decidida, disse em voz alta pela primeira vez: Em nome de Jesus. As sombras estremeceram. Era como se aquele nome tivesse rasgado o ambiente espiritual. O ar ficou leve por um instante, depois pesado novamente, agora em resistência. A voz respondeu furiosa: Esse nome não te pertence. Mateus sentiu vontade de recuar, mas uma lembrança atravessou sua mente, clara como fogo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele completou agora com firmeza: Então eu invoco. O quarto se encheu de silêncio, mas não o mesmo silêncio do vale. Esse era um silêncio cheio de presença. Mateus viu, não com os olhos físicos, mas com o espírito, formas luminosas ao redor. Não falavam, não precisavam. A autoridade não precisa de barulho. As sombras começaram a recuar, como fumaça sem força. Uma última acusação ecoou, fraca. Isso não acabou. E a resposta veio, não da boca de Mateus, mas dentro dele. Eu sei, a guerra não acabou, mas a vitória já foi declarada. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Mateus caiu de joelhos, não por medo, mas por reverência. Ele entendeu algo que ninguém lhe havia ensinado antes. O vale foi o chamado, o silêncio foi o treinamento, e o confronto era a confirmação. Naquela madrugada, ele não viu anjos com olhos humanos, mas soube que não estava só. E pela primeira vez, desde que tudo começou, Mateus sorriu em meio às lágrimas, porque agora ele sabia, a fé que passa pelo vale não volta frágil, volta armada.